Eu venho dar justificativa no meu voto não ao projeto, foi por uma questão de conceito, tá? Acho positiva a iniciativa do vereador Diego, parabenizo, tanto que eu votei... E do vereador? E da comissão da Câmara Municipal também, do grupo de funcionários e servidores das comissões. Por isso eu votei favorável a todas as emendas, porque sabendo da aprovação, eu preferia que fossem aprovadas com as emendas e as correções que foram incluídas depois. No entanto, eu dei parecer contrário pela Comissão de Educação e Cultura, né, Turismo e Cultura, e aí explico para vocês por quê. É uma questão conceitual. Primeiro que o vereador Douglas já comentou aqui nos bastidores, acredito que ele falará na sua fala, que a gente sequer tinha um calendário oficial. Então, olha que coisa engraçada. A gente votava aqui a inclusão de datas no calendário oficial do município, mas que calendário? Não existe calendário, não existia. Aí, com este projeto de lei, agora se consolida. Uma das emendas redacionais da Comissão de Justiça e Redação tornou, ao invés de consolida, institui. Porque, de fato, sequer era existente o calendário. E eu apontei isso no meu parecer, que acredito a Comissão de Justiça seguiu, leu o meu parecer e por isso fez uma emenda colocando institui. Então aí passou a criar-se um calendário oficial para data, porque afinal de datas comemorativas no município, porque afinal de contas nós aprovávamos aqui datas, mas não tinha um calendário oficialmente. Tá, então as emendas corrigiram estes pontos, ao invés de consolidar, instituir, de fato, criar o calendário. E aí eu trago aqui a justificativa da minha negativa ao projeto, foi de acordo com o parecer contrário que eu dei, por uma questão conceitual. Eu fui pesquisar como é que outros municípios fazem, e no município de São Paulo, por exemplo, o Poder Executivo, que é quem de fato coloca recursos para a realização dos eventos previstos neste calendário, vereador Alexandre, ele todos os anos, por decreto, assim como os poderes executivos nos municípios, nos mais de 5 mil municípios deste país, costumam colocar por decreto no início do ano quais serão os feriados do servidor público, por exemplo. É tudo feito por decreto pelos prefeitos e prefeitas deste Brasil. E aí eu sugeri que devesse ser feito no município de Taubaté a mesma coisa, para a população, inclusive, não ficar refém sob que festa, que festividade vai receber de fato apoio financeiro do Poder Executivo, da Prefeitura de Taubaté e dotação do orçamento deste povo para que seja realizada a festa. No mundo ideal, então, o Poder Executivo, tomando para ele o que de fato é sua função, logo no início do ano ele esclarece, ao invés de deixar ao bel prazer e as necessidades dos vereadores terem que ir lá com o pires na mão, de forma caricata, mas explicativa sobre o que acontece nos rincões deste país e não só nessa cidade, né? Que vá lá pedir para que aconteça a minha corrida, me ajuda lá com o evento dos cães, dos animais, por exemplo, né? Estou citando exemplos que aqui que nossos vereadores lutam, batalham e fazem acontecer, como é o caso do vereador Douglas Carbone com a causa animal. Então, para que ninguém tenha que ficar com o pires na mão pedindo ao longo do ano para o prefeito, ei prefeito, a corrida lá tem que acontecer, olha a festa da igreja tal, ajuda aqui, olha lá o padre, né, a comunidade, a paróquia, seja o que for, ou de qualquer religião, para que a gente não tenha que ficar pedindo isso para o prefeito e pressionando ao longo do ano. O ideal era que numa prefeitura em tese planejada, organizada, saberia-se já desde o início do ano que festividades, que corridas, que eventos levarão recurso público, e por isso o prefeito faria um decreto no início do ano colocando quais são as festividades que vão acontecer, quais festividades religiosas receberão apoio financeiro para que se realize naquele ano vigente. Então esta é a ideia que eu proponho, que acredito numa cidade que faça as coisas com clareza e planejamento nesta linha, e por isso fiz este parecer contrário e também o voto contrário para que pudesse expor essa ideia que eu defendo e sugiro e proponho para a cidade de Taubaté, então. De qualquer modo, aprovada a lei, vereador Diego, comissões, acho positivo para organizar minimamente o que a gente já fez aqui. Obrigada.
Tarde a toda a população que nos acompanha pela TV Câmara, ainda fechada, mas que esperamos esteja em sinal aberto para alcançar todo mundo de forma transparente, levar os nossos debates e discussão para todas as casas da população taubatiana, aos presentes no nosso plenário aqui também. Mas eu quero começar, presidente, chamando a atenção para uma coisa que eu preciso chamar com relação ao regimento, tá? Artigo 176... E pela ordem não cabe para a gente fazer esse tipo de debate, é à parte. Eu estou ali me segurando para falar e agora eu vou perder o meu tempo aqui de 6 minutos, perder entre aspas, para fazer discussões que eu gostaria de ter feito também, mas que eu me mantive ali firme de não falar para usar na minha fala da tribuna. Eu gostaria também de ter apoiado o pessoal da Unital, eu gostaria de ter citado sobre a TV, mas eu estou usando o tempo que me cabe. E se a gente permitir usar partes a todo momento para qualquer debate, a sessão não vai acabar nunca. Então, eles são possíveis, artigo 176, desde que o presidente autorize, mas sem a gente ficar fazendo longos debates e cada um se manifestando sobre os temas na fala dos microfones aí, tá bom? Sobre a Unital, então, somo coro, tô junto de vocês, vamos fazer pressão com relação ao prefeito e eu sinto vergonha da Prefeitura de Taubaté quando eu vejo que a gente tem que discutir esse tipo de assunto aqui. Eu já falei na semana passada sobre ele. Falei, inclusive, que o prefeito chama a gente aqui de burro, que acha que a gente não sabe fazer conta de mais e menos porque houve ampliação do recurso com emenda do vereador Douglas, de outros vereadores também, se não me engano, eu acho que só do vereador Douglas, e ele reduz o financiamento, o custeio e a quantidade de bolsas, causando o caos que a gente tem, infelizmente, na tendência contra a educação da nossa cidade. Então, contem conosco com essa casa, mas é uma vergonha que o prefeito não resolva isso, porque ele tem o poder de resolver. Também gostaria de registrar aqui, com relação à fala do vereador Bilili, na sessão anterior, para todas as mulheres, em respeito a todas elas, que eu discordo e me posiciono contrário à forma como o vereador coloca algumas falas aqui, que acabam ferindo muitas mulheres na nossa sociedade, como quando o senhor coloca a falta de homens de forma pejorativa. Então, acho que é muito ruim que isso aconteça. Uma parte, vereador, concedida. Vivi, eu quero pedir desculpas. Lorene, se foi generalizado. Eu quis falar assim daquelas que me atacam aqui. E continuo falando. Agora, peço desculpa a todas as mulheres da nossa cidade. Eu gosto tanto de mulher que eu casei 5 vezes. Então, peço desculpa a todas. E quero dizer para você que não tem nada contra elas. Muito obrigado. Bom, vereador, eu continuo, então, com o meu posicionamento com relação a todas as mulheres, né? E a gente também não pode fazer piada com esse tema, porque mulher é mulher e a gente tem que defender essa luta, essa bandeira das mulheres ocupando os espaços todos com o respeito que elas merecem, sem piadinhas. Com relação agora aos assuntos que eu gostaria de falar, só me restam 2 minutos e meio, mas vamos lá. Eu queria citar que no gabinete itinerante da semana passada, eu estive lá no bairro Jaraguá, visitando os equipamentos públicos, como eu faço todas as quartas-feiras, e em conversa com o engenheiro Fernando Katayama, lá na usina do asfalto, que eu aproveitei para conhecer, eu tive a oportunidade de discutir boas coisas lá com relação à engenharia da cidade, às obras do CAF, inclusive. Questionei ele uma coisa que tem ali no meu coração, eu não tenho conhecimento nenhum em engenharia, mas do ponto de vista das políticas públicas, uma cidade que afunda com buracos como da Juca Esteves e que alaga, como que tem acontecido no Três Marias, no São Gonçalo, que eu acabei de ver um vídeo ali do pessoal no plenário da Câmara hoje mesmo. Não é possível que não hajam outras prioridades. Prioridades com relação, por exemplo, a asfaltar ruas, que foi a prioridade escolhida no momento do projeto do CAF, um empréstimo de 60 milhões de dólares que o povo de Taubaté paga, não é favor, não é bondade de ninguém, mas que não foi escolhido neste projeto, por exemplo, fazer as substituições lá dos tubo-ármicos. A duela já não seria o caso, mas existem algumas alternativas na engenharia moderna que a gente poderia pensar para garantir a sustentabilidade da nossa cidade, diferente do que foi feito por um mesmo grupo político que governa a nossa cidade há 30 anos e que colocou lá esse tubo-ármico, contrariando tudo o que há na engenharia. Inclusive foi um engenheiro que fez isso. Hoje a cidade afunda. Mas tudo bem, a gente vai construir a discussão dela e pensar
trabalhar de forma séria, contrariando aquela política velha de gente que não gosta de fazer com qualidade o que está debaixo do asfalto, porque o povo não vê. É gente que gosta de fazer só o que está nos olhos, em cima do asfalto. E aí, dane-se a população com os buracos que a gente vem criando. Eu falo disso porque o povo na internet discutiu muito esse assunto, principalmente com a vitória do vôlei Taubaté, que eu quero parabenizar, dizer que é importante para a autoestima da população, da nossa cidade. Afinal de contas, foram quase 6 anos de luta e dedicação para alcançar esse título. Que bom, é muito positivo. A gente precisa da política pública de esporte. Eu defendo a política pública de esporte. Eu só cobro que essa cidade, que o Poder Executivo tenha a mesma dedicação, empenho, esforço, energia, afinidade que tem com o time de vôlei dessa cidade, com outros problemas graves que nós vivemos, como a cidade afundando e as enchentes nos bairros mais periféricos. Eu tinha muitas coisas para falar, uma delas é a audiência que estive ontem aqui, que o próprio ex-vereador Geoffrey Neto trouxe números importantes, mas fica para... Artigo 176, e agora é pela ordem mesmo, porque eu quero falar da ordem dos trabalhos, né? E aí, vereador, eu agradeço o senhor ter colocado o debate, porque o que eu trago aqui, e eu já tenho comentado isso com o presidente, já conversei fora da sessão, da gente pensar alternativas para isso, é que o pela ordem, ele tem que ser usado quando a gente vai falar da sessão, da organização da sessão. E aí o à parte, e aí a gente tem que pedir, o vereador Digão, se não me engano, ele fez o uso correto agora há pouco, ele falou, um à parte, presidente. E aí é um à parte para discutir temas. Então eu vou discutir a TV, né? Vou discutir o assunto que estava rolando antes aqui, a universidade, né? E o CIMUB, por exemplo. Quando a gente vai discutir temas fora do nosso horário de tribuna, que deveria ser o horário para a gente usar, aí é usado a parte, ao invés de pela ordem. E acho que é positivo, tem um monte de vezes que é necessário fazer o uso do à parte para discutir alguns assuntos. É que aí eu falei que se a gente permitir, se o presidente permitir isso com frequência, a gente vai ficar fazendo bons debates, eu adoro os debates, eu sou super a favor deles, mas aí a sessão não anda, e no meu caso eu escolhi, e aí foi uma escolha minha, tudo bem, falar na tribuna, no meu momento ali, da Unital e tal. Deixei de fazer o uso aqui e perdi o meu tempo lá de falar de outros assuntos que eu gostaria. Só que eu fiz isso em nome do coletivo, porque eu quero que a sessão ande. Então, se toda vez que eu quiser comentar um assunto, eu pedir a parte, eu vou ter meu espaço de fala, porque o vereador concede, gentilmente, o presidente sempre concede a fala, só que aí a sessão não anda. Então foi tentando olhar pela coletividade, pelo andamento dos trabalhos, mas não foi diretamente a Vossa Excelência, tá, vereador? Obrigada.